Como meu herdeiro, William assume agora os títulos escoceses que tanto significaram para mim. A cerimônia de bênção na abadia de Westminster, cuidadosamente planejada como uma demonstração de unidade real e tranquilização pública, saiu do roteiro em questão de minutos, enviando ondas de choque pela monarquia que continuam a reverberar a cada hora. Detalhes vazados de agendas internas revelaram que a rainha Camila fez uma aparição inesperada, no momento errado, e, crucialmente, em um papel muito diferente daquele que lhe fora atribuído. Ao mesmo tempo, o príncipe William e a princesa Catherine, figuras centrais para o futuro da monarquia, se viram presos em um momento de tensão sufocante, onde um único olhar ou gesto inadequado poderia desencadear uma crise de sucessão em larga escala. Mas o que deixou até mesmo os observadores mais experientes da realeza atônitos veio do próprio rei Charles. Uma resposta de uma compostura arrepiante, uma ação breve, porém decisiva. Em sua esteira, a hierarquia da sala pareceu fundamentalmente alterada. Certos nomes começaram a desaparecer das agendas. Cargos antes proeminentes repentinamente passaram para o segundo plano. Posições antigas estão agora sendo completamente reavaliadas. O que Camila pretendia ao subverter um evento tão sagrado e coreografado? E a reação do rei Charles foi um reflexo espontâneo ou um golpe calculado e cuidadosamente preparado para decidir quem deterá o poder em última instância? A luz dourada e pálida do sol filtrava-se pelos vitrais da abadia de Westminster, projetando longas e solenes sombras sobre o antigo piso de pedra. Não se tratava de uma cerimônia de bênção comum. Era uma jogada política e midiática meticulosamente orquestrada pelo Palácio de Buckingham, planejada para silenciar os rumores que começavam a cercar o trono. Meses se passaram desde que as notícias sobre a saúde do rei Charles se tornaram o principal assunto dos tabloides. Desde sua coroação oficial em maio de 2023, o monarca havia trabalhado incansavelmente para modernizar a instituição. No entanto, o peso da coroa e o desgaste da idade pareciam estar lhe consumindo. Nos corredores sombrios do castelo de Windsor, já se falava em transição. A cerimônia de hoje, oficialmente intitulada Bênção da Continuidade, tinha como objetivo transmitir a resposta mais firme possível. O rei ainda estava presente, mas o futuro já estava pronto. No centro de tudo estavam William e Catherine, a personificação de uma nova monarquia aperfeiçoada. O príncipe William, que passara anos se preparando sob a imensa sombra de sua avó e de seu pai, agora irradiava uma calma tão fria que beirava o distanciamento. A centelha rebelde da juventude havia desaparecido de seus olhos, substituída pela tranquila perspicácia de um homem que já vislumbrara seu próprio destino. Ao lado dele, Catherine, a princesa de Gales, personificava uma graça refinada. Desde seus problemas de saúde em 2024, ela havia retornado com uma presença muito mais imponente. Não era mais apenas a gentil nora real, mas uma futura rainha consorte de força inconfundível. Cada dobra de seu vestido feito sob medida, cada sutil inclinação de sua cabeça, tudo havia sido calculado para projetar estabilidade absoluta. Contudo, sob aquela superfície impecável, rachaduras começavam a aparecer. Rachaduras que apenas aqueles dentro do círculo íntimo podiam realmente sentir. De acordo com o roteiro do gabinete do Lord Chamberlain, a rainha Camila deveria entrar ao lado do rei, simbolizando a união da geração atual. Camila, a mulher que passou a vida transitando das sombras para a luz, de uma terceira pessoa desprezada a uma consorte indispensável. Sua presença ao longo dos anos fora prova de persistência, mas também criara barreiras psicológicas dentro da família, especialmente em seu relacionamento complexo com William. À medida que a música cerimonial aumentava de volume, uma leve onda de inquietação espalhou-se pelas fileiras de altos funcionários. Os olhares se voltaram uns para os outros e, em seguida, para a entrada oeste. O assento ao lado do rei permanecia vazio. Um vazio deliberadamente provocativo. A mão de Williams apertou-se imperceptivelmente, os nós dos dedos embranquecendo, embora seu rosto mantivesse a máscara impassível de um soldado. Ele pressentiu a anomalia. Em décadas de protocolo real, tal atraso inexplicável jamais fora permitido, especialmente em um evento tão vital para a credibilidade da família. Catherine, com sua intuição aguçada, sentiu a carga negativa se intensificar no ar. Endireitou-se ligeiramente como se quisesse preencher o espaço deixado vago por sua madrasta. A ausência de Camila não era um mero erro logístico.
Evocava as tensões latentes sobre status e influência entre ela e o casal mais jovem. Desde a morte da rainha Elizabeth II, Camila havia se esforçado para construir uma esfera de autoridade própria, recusando-se a permanecer apenas um apêndice do marido. Para aqueles que não votaram, aquela cadeira vazia soou como uma declaração silenciosa, um ato discreto de desafio contra a recente fixação da mídia em William e Catherine. Os sinos da abadia começaram a tocar, profundos e ressonantes, vibrando em cada peito na sala. Era o sinal para o momento principal, o instante em que a posição de cada membro da realeza seria reafirmada perante Deus e o povo. Mas naquele exato instante, a tranquilidade foi rompida por um som vindo de trás. As pesadas portas de madeira não deslizaram no ritmo cadenciado dos sacristãos. Eles foram empurrados para dentro com uma força impaciente. O olhar do rei Charles, que repousava sobre os ombros de William, subitamente se tornou mais penetrante. Uma corrente fria percorreu a nave. No extremo oposto do tapete vermelho, uma figura solitária, porém ferozmente determinada, avançou, rompendo com a coreografia ensaiada durante meses. Não se tratava da entrada de uma rainha que vinha conceder sua bênção à próxima geração. Era a imagem de alguém avançando para reivindicar seu território. Uma variável imprevista que nenhum conselheiro sênior havia previsto. Todos os presentes na abadia prenderam a respiração. Compreendiam que aquela cerimônia jamais seguiria o roteiro impresso nas páginas de pergaminho que tinham em mãos. O som dos saltos altos batendo no piso de mármore da abadia de Westminster não ressoou no ritmo gracioso e cadenciado esperado de uma rainha consorte. Foi apressado, áspero e carregado de assertividade. Camila avançou para o centro da nave justamente quando o coro concluía uma longa passagem, impondo um silêncio antinatural que obrigou todos os olhares ali presentes a se voltarem para ela. Em vez de percorrer o discreto corredor de serviço para chegar ao seu lugar reservado, ela escolheu o caminho direto pelo eixo central da cerimônia, atravessando a fronteira invisível que os especialistas em protocolo haviam traçado para honrar a presença de William e Catherine. O comportamento de Camila naquele momento era uma estranha fusão de extrema tensão e determinação temerária. Cada passo que ela dava era um desafio frontal à ordem estabelecida. Os gestos que deveriam ter sido suaves e delicados em uma cerimônia de bênção agora carregavam uma brutalidade velada. O jeito como ela apertava a bolsa com força, o queixo erguido ao passar pelas fileiras de dignitários. Sua chegada inesperada foi como uma corrente de ar venenosa extinguindo uma vela acesa. Ao se aproximar dos degraus do santuário, Camila não parou na posição mais baixa, como o roteiro lhe havia reservado. Ela se esgueirou pela estreita abertura entre o clero e se impôs no espaço reservado ao príncipe e à princesa de Gales. Foi uma invasão brutal tanto do território pessoal quanto do político. William sentiu a respiração rápida e superficial de sua madrasta bem contra seu ombro. Um leve tremor percorreu a espinha do príncipe. Ele permaneceu imóvel como uma estátua esculpida em granito, mas o cerrar de seus dentes denunciava a violência da contenção que exercia. Catherine, por outro lado, demonstrou uma acuidade surpreendente. Ela registrou o ritmo irregular em cada respiração de Camila. Quando a rainha tentou se aproximar, chegando a se inclinar ligeiramente para a frente para bloquear parte do ângulo da câmera focada em Catherine, a princesa simplesmente desviou o olhar, um olhar cortante que desapareceu quase instantaneamente por trás de seus cílios curvados. Ela compreendeu que Camila não estava apenas buscando atenção. Ela estava desesperadamente tentando recuperar uma posição que havia perdido, um esforço para reafirmar que ela, e não a nora universalmente elogiada, continuava sendo a mulher mais poderosa da monarquia. A interferência de Camila logo ultrapassou os limites da linguagem corporal. Enquanto a arcebispa se preparava para realizar a invocação formal da bênção, ela cometeu um ato que deixou toda a abadia atônita. Estendeu a mão, com a intenção de tocar a Bíblia ou um dos vasos sagrados, um privilégio reservado, neste contexto, apenas ao rei e seu herdeiro. Suas palavras sussurradas, porém urgentes, aos clérigos mais próximos foram inaudíveis para a congregação, contudo provocaram uma ruptura terrível no fluxo da cerimônia. A atmosfera dentro da abadia congelou. O alto clero, homens e mulheres acostumados a séculos de rituais imutáveis, mergulhou em um espanto sem precedentes. O arcebispo, com o báculo na mão, parou abruptamente.
os dedos tremendo levemente ao presenciar a confusão que se desenrolava diante de seus olhos. A direita foi obrigada a fazer uma pausa. Um silêncio pesado se instalou, tão prolongado que era possível ouvir o vento assobiando pelas janelas altas e transparentes do andar superior. Era o silêncio que precede uma explosão. Através de lentes de câmeras escondidas, os olhos do público e da imprensa começaram a capturar as expressões mais desprevenidas. A confusão era evidente nos rostos dos outros membros da realeza sentados nas fileiras inferiores. Eles testemunhavam uma fissura irreparável, uma luta descarada por espaço vital, travada no recinto mais sagrado de todos. Em sua busca por reconhecimento, Camila havia se transformado sem querer em uma nota dissonante em uma sinfonia que exigia harmonia perfeita. O rei Charles observava tudo. A calma que normalmente o definia agora se assemelhava à quietude enganosa do mar antes da tempestade. O cansaço de um homem lutando contra a doença havia desaparecido de seus olhos, substituído por uma clareza fria e resoluta. Ele viu a confusão do filho, a paciência da nora e a perda de controle da esposa que tanto amara. Naquele instante de suspensão, enquanto o mundo aguardava o colapso total da cerimônia, o rei tomou uma decisão. Não foi impulsiva. Foi o culminar de pressões que vinham se acumulando desde os primeiros sinais de instabilidade. Deu um pequeno passo à frente, apertando o cetro real com força. Sua resolução se cristalizara e não admitia concessões. A perturbação causada por Camila, longe de garantir sua posição, fornecera ao rei o pretexto perfeito para realizar uma dolorosa, porém necessária, cirurgia de poder. A intervenção desafinada de Camila criara um buraco negro ritualístico onde todas as regras da diplomacia e da linhagem pareciam se curvar e se distorcer. Naquele silêncio humilhante, enquanto o clero permanecia congelado como peças de xadrez, abandonado por seu jogador, o rei Carlos III começou a se mover. Seus movimentos não carregavam a pressa de um homem tentando corrigir um erro. Transmitiam a gravidade calculada de um soberano, cumprindo um destino já traçado. Deu um passo à frente, o couro polido de seus sapatos batendo no antigo piso de pedra com estalos secos e ressonantes que ecoavam até as abóbadas imponentes. O cansaço que nublara seus olhos durante meses de contenção havia desaparecido. Em seu lugar, ardia uma clareza e uma determinação aterradoras. Não olhou para Camila, sua esposa, ainda parada, atônita, com a mão suspensa no ar, mas fitou o ponto à frente, na convergência de luzes coloridas que jorravam através dos vitrais, sob o olhar atônito de toda a congregação. O rei avançou até o degrau mais alto do santuário, onde os tesouros espirituais do reino estavam dispostos. Ele pegou uma pequena coroa cerimonial, rica em simbolismo. Não a coroa da coroação em si, mas uma que carregava a gravidade de um voto eterno. O metal precioso brilhava com uma luz fria, refletindo a determinação inabalável estampada no rosto do monarca reinante. O rei Carlos fez um movimento brusco que fez a bainha de seu manto real ondular. Ele não entregou a coroa ao clero para que realizassem a bênção na ordem prescrita. Em vez disso, ele mesmo a levou em direção a Guilherme e Catarina. O ato desafiou todos os documentos de protocolo, todos os rascunhos meticulosos preparados pelo escritório cerimonial. Foi um golpe de boa vontade, uma mensagem transmitida não em palavras, mas em pura ação. Guilherme permaneceu imóvel, o peito subindo e descendo sob o uniforme de gala. Ele sentiu o peso da história o envolvendo. Conforme seu pai se aproximava, ele não recuou. Inclinou levemente a cabeça, um gesto de submissão, mas também de prontidão para assumir o fardo. Ao seu lado, Catarina manteve-se absolutamente imóvel. Seus olhos se arregalaram ligeiramente à medida que a coroa simbólica se aproximava. Ela compreendeu que aquela não era uma bênção comum. Era a formalização de seu lugar como futura guardiã da monarquia, um reconhecimento inequívoco do soberano reinante de que ela era uma peça indispensável no quebra-cabeça real. A mão do rei Charles tremia levemente devido à idade e ao esforço. Contudo, quando ele ergueu a coroa simbólica no espaço entre os dois, ela se firmou com uma firmeza surpreendente. O ato de outorga se desenrolou em absoluto silêncio entre milhares de pessoas. Nenhuma trombeta soou, nenhuma grande proclamação ecoou. Apenas o encontro silencioso de 3 gerações em um único momento puro. Colocar aquele emblema de autoridade espiritual sobre o jovem casal bem à frente de Camila representou um golpe devastador em todas as suas tentativas de assumir o controle.
Era a maneira que o rei encontrou de declarar ao mundo que o verdadeiro poder e a sucessão legítima já haviam sido decididos e que qualquer interferência externa era irrelevante. Camila ficou petrificada, como se o próprio ar da abadia tivesse sido sugado. Seu rosto, já tenso, agora se resumia à força da derrota. Todos os cálculos para se manter em pé de igualdade, todas as tentativas de se tornar o centro das atenções na cerimônia, se desfizeram completamente diante da decisão inflexível de Charles. Ela percebeu que havia feito a escolha errada e o preço foi o afastamento mais público da história moderna da realeza. William e Catherine, agora imbuídos de uma autoridade espiritual recém-transmitida, irradiavam a aura inconfundível da sucessão legítima. Permaneceram firmes e orgulhosos, enquanto a sombra de Camila recuava cada vez mais na penumbra dos enormes pilares de pedra. A cerimônia prosseguiu, mas seu significado havia sido completamente transformado. Não era mais um ritual para tranquilizar o rei Charles sobre sua saúde. A cerimônia marcou o início de uma nova era, uma era em que William e Catherine assumiram oficialmente o protagonismo na monarquia, sob a suprema aprovação do próprio rei. Enquanto a comitiva real passava pelos portões do Palácio de Buckingham, a atmosfera dentro da limusine Bentley State era como uma câmara de pressão prestes a explodir. O rei Charles recostou-se no estofamento de couro. Seu olhar não estava fixo na esposa sentada ao seu lado, mas sim na janela, observando a multidão que ainda agitava bandeiras além das grades de ferro. Contudo, sua mente fervilhava com imagens da abadia de Westminster, a confusão, as expressões atônitas do clero e, acima de tudo, o descarado desrespeito de Camila às regras de sucessão. No instante em que entrou em seu escritório particular, o rei não abandonou sua postura cerimonial com a calma habitual. Virou-se bruscamente, seus movimentos rápidos e urgentes, revelando uma fúria que rompera todas as barreiras de contenção. Camila permaneceu ali, a respiração ainda ofegante, pronta para se defender, mas foi imediatamente silenciada pelo olhar cortante do marido. Aos olhos de Charles, não havia mais a indulgência de uma companheira de longa data, apenas a majestade fria e inflexível de um soberano traído no lugar mais sagrado que se possa imaginar. A fúria do rei não irrompeu em gritos ou cenas. Era uma pressão silenciosa e esmagadora. Ele caminhou até sua escrivaninha, os dedos apertando a borda do carvalho até que seus nós dos dedos empalidecessem. Para Charles, o comportamento de Camila na abadia não fora um mero deslize ou um passo em falso impulsivo. Foi um ataque sistemático à credibilidade da monarquia que ele dedicara a vida a fortalecer. No exato momento em que o mundo precisava testemunhar uma transição tranquila, ela expôs uma mesquinha luta pelo poder. Ele viu isso como uma mancha no legado de sua falecida mãe e uma facada em seu próprio esforço de uma vida inteira para salvaguardar a instituição. A punição não foi imposta por meio de argumentos. Foi proferida como uma sentença. O rei enumerou uma série de eventos nacionais futuros, desde o desfile anual Trooping the Colour até viagens ao exterior meticulosamente planejadas. Caneta na mão, ele começou a riscar o nome de Camila de todas as posições centrais. A firmeza de seus traços revelava uma crueldade nunca antes vista. Deu ordens imediatas aos seus secretários particulares: reestruturem a agenda da rainha imediatamente. Todos os cargos cerimoniais importantes que ela ocupava em ocasiões de Estado deveriam ser retirados sem piedade. Camila ficou paralisada, onda após onda de humilhação a atingindo. Ela viu a posição que havia construído com tanto esforço ao longo de décadas desmoronar em minutos. Os privilégios de aparecer ao lado do rei na varanda do palácio ou em recepções de Estado foram agora severamente restringidos. Charles não estava apenas disciplinando-a em questões de protocolo. Estava impondo um isolamento silencioso. Ela manteria o título de rainha, mas sua presença seria reduzida a uma tênue sombra, uma existência puramente nominal. Na sala adjacente, William e Catherine haviam sido convocados para testemunhar e receber as novas diretrizes. O rei voltou-se para o filho, o olhar suavizando-se ligeiramente, mas ainda carregando a gravidade de um homem que entrega uma responsabilidade em meio à crise. Ele instruiu-os formalmente a assumirem maior autoridade na coordenação dos eventos do palácio. Daquele momento em diante, eles deixaram de ser participantes e passaram a ser os tomadores de decisão. Cada imagem pública, estratégia e compromisso real giraria agora em torno do jovem casal, uma afirmação deliberada de que a ordem havia sido restaurada.
A postura inflexível do rei naquela tarde causou um impacto profundo em toda a equipe do palácio. Ondas de repercussão se espalharam pelos bastidores à medida que as medidas punitivas eram implementadas sem demora. Cortesãos alteraram documentos discretamente, cronogramas foram reimpressos e o nome de Camila desapareceu gradualmente dos locais mais importantes. O silêncio que agora envolvia os corredores do Palácio de Buckingham carregava o peso de uma brutal reestruturação de poder. Após o impacto da cerimônia na Abadia de Westminster, uma nova atmosfera começou a se instalar nos corredores do Palácio de Buckingham. Não era o caos de uma crise, mas a agitação disciplinada de uma instituição em plena transformação. As ordens do rei Charles foram cumpridas com uma velocidade sem precedentes na história moderna da monarquia. Uma mudança de poder silenciosa, porém impactante, estava em curso, com todos os eixos da monarquia agora voltados para o Palácio de Kensington, residência de William e Catherine. Nos escritórios inundados de luz, William começou a assumir o papel de um novo centro de comando. Não mais o herdeiro à espera nas sombras, ele agora detinha autoridade genuína. Todas as manhãs, relatórios de inteligência, agendas diplomáticas e resumos estratégicos para a mídia chegavam à sua mesa antes de serem enviados ao rei. William demonstrou uma firmeza digna de um militar. Ele ignorou a burocracia, priorizando a eficiência e a transparência. Seus gestos tornaram-se mais precisos, seu olhar mais firme, refletindo a aceitação serena de que sua era havia chegado mais cedo do que o previsto. Catherine, por sua vez, tornou-se a força motriz por trás da reformulação da imagem. Ela não era mais apenas um ícone da moda ou filantropa, mergulhou profundamente em reuniões estratégicas sobre como a monarquia deveria se relacionar com o público na nova era. Sob sua coordenação, as atividades da realeza tornaram-se mais acessíveis, preservando a dignidade necessária. Ela trabalhou com uma sutileza surpreendente, preenchendo com maestria as lacunas deixadas por Camila, com uma cordialidade temperada por uma determinação inabalável. Catarina compreendeu que naquele momento delicado, cada aparição pública que fazia deveria servir como uma mensagem de sucessão sólida e devoção inabalável à coroa. A reação do público a essas mudanças foi como uma lufada de vento, reacendendo a fé na monarquia. As pesquisas de opinião mostraram apoio esmagador ao rei Charles e ao jovem casal. Um público cansado de escândalos e divisões viu na firmeza do rei uma salvaguarda necessária para a dignidade da nação. Em vez de explorar a ruptura entre Charles e Camila, a mídia mudou o foco para a imagem de um novo trio poderoso: Charles, William e Catherine. Veículos de imprensa respeitados descreveram a decisão como uma jogada de mestre, um sacrifício pessoal do rei para colocar os interesses da monarquia acima de tudo. Entretanto, o desaparecimento gradual de Camila dos eventos públicos tornou-se uma realidade inegável. Convites para banquetes de estado, inaugurações e até mesmo encontros familiares discretos já não a incluíam em posições de destaque. Sua presença se esvaiu como uma fotografia antiga desbotando com o tempo. Ela se recolheu ao isolamento dos aposentos de Clarence House, confrontando a solidão de alguém que havia perdido a confiança absoluta do rei. Seu fracasso não foi meramente político, mas sim um exílio espiritual. Ela percebeu que não detinha mais a chave do coração de Charles. Seu foco agora estava totalmente voltado para proteger o trono para seu filho. A Casa Real passou por uma reformulação completa de pessoal. Os cortesãos mais antigos, que tendiam a apoiar Camila, foram discretamente substituídos por figuras mais jovens e dinâmicas, alinhadas com a visão de William e Catherine. Uma nova ordem estava sendo forjada nos mínimos detalhes: disposição dos assentos, ordem de fala e escolha de patronatos. Tudo foi calibrado para elevar o casal de Gales como os verdadeiros guardiões do futuro. Essa transformação se desenrolou de forma suave, porém completa, como uma poderosa corrente subterrânea remodelando o litoral sem alarde. Guilherme e Catarina não precisavam proclamar seu poder. Eles o exerciam em cada ação, em cada decisão estratégica. O tempo passou, mas os ecos da cerimônia de bênção na Abadia de Westminster não mostravam sinais de dissipação. Pelo contrário, cristalizaram-se em um marco indelével nos anais da dinastia. A antiga abadia, outrora testemunha do caos e das vãs indicações de Camila, agora retornava à sua inerente solenidade. Mas aquele já não era o silêncio do passado.
Era o silêncio de uma nova ordem forjada no calor intenso do conflito interno. Nos meses que se seguiram, o rei Charles apareceu com uma serenidade peculiar. A decisão resoluta tomada dentro daquelas paredes sagradas parecia ter retirado o último fardo dos ombros do monarca. Ele não precisava mais se esforçar sob a pretensão de equilíbrio entre o afeto pessoal e o dever nacional. Ao colocar a coroa simbólica nas mãos de William e Catherine, ele se libertou das correntes psicológicas que o prendiam a Camila. O rei compreendeu que o maior legado que deixaria não seriam os anos do seu próprio reinado, mas a garantia de uma sucessão firme. Quando olhava para o filho, seu olhar transbordava de absoluta confiança. Não apenas a confiança de sangue, mas a confiança nascida da determinação compartilhada nos momentos de perigo mortal da monarquia. William e Catherine ascenderam ao ápice do poder com uma postura completamente transformada. Não eram mais herdeiros em treinamento. Eles haviam se tornado governantes de fato, à sombra do rei. Em eventos importantes subsequentes, sua presença carregava um peso político inegável. A maneira como William se portava, como ouvia, como tomava decisões estratégicas, revelavam uma maturidade muito além de sua idade. Ele realmente se tornara o braço direito mais capaz de seu pai, aquele que dava vida às visões de uma monarquia modernizada. Catherine, em sua nova posição, irradiava um poder sutil que possuía uma força devastadora. Ela não vivia mais à sombra de ninguém. Cada ação que ela tomava, desde a organização de compromissos reais até a reformulação da imagem pública da monarquia, irradiava a confiança de uma rainha consorte endossada pelo próprio soberano reinante. Juntamente com William, eles formavam uma unidade inquebrável, um símbolo vivo da estabilidade que o público tanto almejava. O apoio popular não era mais um aplauso educado. Transformara-se em uma profunda convicção de que a coroa repousava em mãos verdadeiramente capazes. Em nítido contraste, Camila recuou para as sombras da história contemporânea. Suas aparições em eventos reais tornaram-se tão raras que as pessoas começaram a esquecer completamente seu papel. Ela vivia no silêncio imposto de Clarence House, onde os longos corredores agora ecoavam apenas com os passos mínimos dos funcionários cumprindo seus deveres. Cada tentativa de exercer influência, cada esforço para estar em pé de igualdade naquela fatídica cerimônia na abadia havia se tornado uma custosa lição de arrogância. Ela não foi deposta por nenhum decreto formal. No entanto, foi deposta na mente coletiva da família real e no coração da nação. A sua saída foi o veredito inevitável da história, abrindo caminho para uma nova geração que agora brilhava intensamente sob o sol. A cerimônia de bênção, originalmente organizada para acalmar a preocupação pública com a saúde do rei, acabou por se tornar uma espetacular purificação do poder. Da própria desordem que Camila tinha desencadeado, estabeleceu-se uma nova ordem, na qual a sucessão já não era uma promessa para o futuro, mas uma realidade viva. A abadia de Westminster permanecia silenciosa e antiga. Contudo, o espaço dentro das suas paredes carregava agora a marca de uma transferência espiritual sem precedentes. Ao cair da noite sobre as tendas, a última luz do dia banhou as torres da abadia, recordando o momento em que o rei Charles avançou com a coroa simbólica em mãos. Não se tratava de um mero gesto ritualístico, era uma declaração de resistência. William e Catherine seguiram por esse caminho com a autoridade reafirmada pela decisão inabalável do monarca reinante. Um novo capítulo na história da realeza começava, radiante e seguro, deixando para trás as tempestades e sombras do passado. A nova ordem sob as antigas abóbadas da abadia havia se tornado o destino irreversível da coroa britânica. Após ler a história, na sua opinião, o ato do rei Charles de conceder a coroa simbólica durante a cerimônia foi uma decisão espontânea para resolver o incidente. Ou foi, na verdade, um plano meticulosamente calculado e preparado com antecedência para estabelecer oficialmente as posições de William e Catherine? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela, você vai gostar.